Pare por um segundo. Se a inteligência artificial começasse hoje a fazer tudo o que você faz no seu trabalho, quanto tempo levaria até perceberem que você não é mais necessário? Dias, horas ou talvez nem notassem? Essa pergunta incomoda e é exatamente por isso que ela importa, porque algo mudou e mudou rápido. Durante anos fomos ensinados que ser produtivo era fazer mais rápido e com menos erros. Fomos treinados para seguir processos, cumprir tarefas e repetir modelos. E por muito tempo isso funcionou. Quem executava bem crescia, quem entregava rápido se destacava. Mas esse jogo virou. A inteligência artificial não chegou só como ferramenta, ela chegou como um filtro que separa quem apenas executa de quem realmente entende. Hoje, tarefas que levavam horas são feitas em segundos. Textos são gerados instantaneamente, dados são analisados em tempo real. E isso revela algo desconfortável. Se o seu valor está em executar, você está competindo com algo que faz isso melhor que você, sem cansaço, sem erro por distração, sem limite de escala. Essa é a virada. Você não está mais competindo com outras pessoas, você está competindo com sistemas. E nesse cenário, fazer bem deixou de ser diferencial, virou o básico. O que realmente importa agora é outra coisa, é entender, porque executar pode ser automatizado, mas entender não. Isso escancara uma divisão que sempre existiu. De um lado, os executores, do outro, os pensadores. Executores seguem instruções, entregam tarefas, operam dentro do esperado. Pensadores questionam, interpretam, tomam decisões quando não existe um caminho claro. E o mercado está mudando de lado, porque máquinas já fazem execução melhor, mas não tomam decisões com o contexto real, não entendem nuance, não lidam com incerteza como um ser humano consciente. E é exatamente aí que está o seu valor, mas esse valor não é automático. Ele precisa ser construído, porque existe uma diferença enorme entre fazer um trabalho e gerar impacto. Você pode continuar executando e aos poucos perder relevância, ou pode evoluir para algo mais raro: pensamento, capacidade de análise, clareza para decidir, porque hoje informação não falta. O que falta é gente que saiba o que fazer com ela. Pensar é mais difícil, exige esforço, exige desconforto, exige sair do automático. Mas é isso que cria valor de verdade. Empresas já entenderam isso. Elas não querem só quem faz, querem quem entende, quem resolve problemas, quem toma decisões sem precisar de um roteiro. No fim, a pergunta não é se a IA vai tirar o seu lugar. A pergunta é: você chegou a ocupar esse lugar de verdade? Ou só estava preenchendo um espaço que agora pode ser automatizado? Porque o maior risco não é ser substituído, é nunca ter se tornado insubstituível. E isso não depende de tecnologia, depende da sua mentalidade de aprender, desaprender, evoluir. O mundo está acelerando e quem continua apenas executando fica para trás. Mas quem aprende a pensar, cresce. No final, a inteligência artificial não está tirando o seu espaço, ela está revelando se você realmente conquistou esse espaço. E essa revelação muda tudo. Agora essa decisão é sua, você vai continuar sendo um executor ou vai se tornar alguém que realmente pensa? Agora deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer. Saber disso tudo não muda nada. Entender que o mercado mudou, que a
IA está avançando e que pensar é mais valioso do que executar. É só o começo, porque o problema não é falta de informação, é falta de transformação. A maioria das pessoas já percebeu que algo mudou, mas continuam vivendo exatamente da mesma forma, fazendo as mesmas tarefas, pensando do mesmo jeito, tomando as mesmas decisões, como se o mundo ainda fosse o mesmo, mas não é. E esse é o ponto mais perigoso, porque o risco hoje não está em não saber, está em saber e não fazer nada com isso. Você pode assistir conteúdos como esse todos os dias, pode concordar, pode se identificar, pode até sentir aquele impulso de mudança, mas se amanhã você voltar para o automático, nada muda. E o automático hoje é o lugar mais arriscado que existe, porque é exatamente lá que a inteligência artificial domina. Tudo que é previsível, tudo que é repetitivo, tudo que segue padrão, tudo isso já está sendo substituído e vai continuar sendo. Então a pergunta deixa de ser o que está acontecendo e passa a ser o que você vai fazer com isso, porque existem dois caminhos muito claros a partir daqui. O primeiro é o caminho mais fácil: ignorar, continuar fazendo o que sempre fez, acreditar que no seu caso é diferente, esperar que as coisas se estabilizem, que alguém te diga exatamente o que fazer. Esse caminho é confortável, mas ele cobra um preço alto: a irrelevância. O segundo caminho é mais difícil, mas é o único que te mantém no jogo: assumir responsabilidade, parar de esperar direção e começar a construir a sua. Isso significa mudar a forma como você trabalha, mas principalmente a forma como você pensa. Significa parar de perguntar o que eu tenho que fazer e começar a perguntar o que realmente importa aqui. Significa sair da execução cega e entrar na análise consciente, porque quem só executa depende de instrução, mas quem pensa cria direção, e quem cria direção se torna necessário. Agora, aqui está o ponto que muda tudo. Pensamento não é um talento, é uma habilidade, e como qualquer habilidade pode ser desenvolvida, mas exige prática, exige intenção, exige sair da zona confortável de apenas cumprir tarefas. Você precisa começar a treinar o seu pensamento no dia a dia, questionar mais, aceitar menos respostas prontas, entender o contexto antes de agir, conectar o que você faz com o impacto que isso gera, porque enquanto você estiver focado só na tarefa, você continua sendo substituível, mas quando você começa a entender o problema por trás da tarefa, você muda de nível